Será que sair de casa pra morar sozinha em 2022 tá valendo a pena? Oi todo mundo, eu sou a Kintian, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo meio polêmico, digamos assim. É sobre morar sozinho, pra quem tá querendo começar a morar sozinho, não sabe se tá valendo a pena, ou não sabe muito bem o que esperar, o que vai enfrentar nesse ano de 2022. Pois bem, para contextualizar vocês, eu moro sozinha desde meus 19 anos. Lá em 2019 eu saí de casa e desde então eu já aprendi muita coisa, como já ensinei pra vocês também. Vou deixar outros vídeos sobre o assunto de morar sozinha aqui na descrição do vídeo. Já compartilhei com vocês meus gastos morando sozinha, já compartilhei como encontrar um imóvel ideal pra gente alugar, o que precisa pra gente alugar, quais são as partes burocráticas pra isso. Enfim, depois de contextualizar pra vocês sobre o tempo que eu moro sozinha, desde os meus 19 anos, eu tenho 22 hoje, eu queria dizer que esse foi um tempo de grande aprendizado, sabe? Em que eu aprendi muita coisa na prática, como eu disse, que eu compartilhei com vocês. E uma das coisas que mais impactou em mim nesse meio tempo é que eu aprendi a analisar melhor o cenário pra tomar melhores decisões. E desde então, o que mudou? Gente, de 2019 pra cá, apesar de não ser tanto tempo, muita coisa mudou. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, do preço que eu pagava nas coisas, do preço que eu pagava no básico, sabe? Pra vocês terem uma noção, logo que eu comecei a morar sozinha, bem no início mesmo, até gravei um vídeo do meu primeiro apartamento, eu não tinha comentado com vocês gastos ainda na época, mas enfim, eu recebia menos, eu estava em outro emprego na época, pagava o aluguel, tinha minhas contas, saía e ainda me sobrava um dinheiro. Ao decorrer de 2020 e principalmente de 2021, isso mudou completamente. Eu mudei de emprego, fui para um lugar que me pagava melhor e mesmo assim a situação só piorou. Caso tu tenha chegado agora nessa parte do vídeo e tenha ficado totalmente desestimulada, já querendo fechar o vídeo, achando não, ela tá me desestimulando, não é bem assim, calma, tá? Quero primeiro que tu entenda todo o contexto, entenda a situação para ter uma decisão mais racional e depois de eu te explicar isso, se tu acha que sim, que ainda dá pra tu morar sozinho, que ainda é racional essa decisão, no final do vídeo eu vou te dar algumas dicas para te ajudar a ter uma experiência ainda melhor. Voltando à contextualização, o meu salário aumentou, mas o meu poder de compra diminuiu. Ou seja, realmente hoje em dia, em 2022, é mais difícil se manter, bem mais difícil do que quando eu comecei. Devido a várias situações no nosso país, a gente começou a ver aumentos absurdos nos preços das coisas, principalmente de coisas básicas, sabe, como alimentação, e isso acaba impactando na qualidade de vida de quem se sustenta. Então, falando em preços, para tu ter uma decisão mais consciente, eu vou deixar uma tabela aqui que mostra o valor da cesta básica por estado ou por capital, se eu não me engano, e a porcentagem que isso dá para um salário mínimo. Se tu vai morar sozinho, totalmente sozinho, a gente pode arredondar como se essa cesta básica valesse para um mês, porque o conceito de cesta básica são produtos necessários para uma família de até 4 pessoas por no máximo 10 dias, mais ou menos. E vocês podem ver, a porcentagem varia de quase 50% a quase 70% do salário mínimo. Pensa então, se tu mora num estado em que a cesta básica está valendo quase 70% do salário mínimo e tu ganha em média um salário mínimo, te sobraria só 30% para dividir entre aluguel, qualidade de vida e lazer. Gente, só o aluguel pegaria os 30% ou até mais. Digo por experiência, todos esses anos que eu morei sozinha, o que mais gastava o meu salário, a maior porcentagem dele ia pro meu aluguel. Então a conta não fecharia, sabe, se 70% fosse só em alimentação. Porque mesmo sem pagar um aluguel, a gente tá sentindo o impacto dos preços aumentando sem parar. Como esse ano é ano de eleição, a gente bem sabe, a situação pode virar um caos, gente. Esse é meu maior medo. Então eu gosto sim de ajudar vocês, mas eu não quero também iludir, porque para ter credibilidade no que eu falo, eu preciso ser realista e sincera com vocês também. Então, a situação do país está complicada, morar sozinho tá complicada, porque o valor básico de alimentação tá altíssimo, como vocês puderam ver, aluguéis
altíssimos também. Então, se tu não tem um salário tão bom, se tu vive mais do salário mínimo, pode ser que tu tenha uma vida um pouco mais difícil, sabe? Uma vida com pouca qualidade de vida, uma vida com pouco lazer e ainda correndo o risco de, por exemplo, até o final do ano, a situação se alastrar tanto que tu comece a ter algumas dificuldades. Mas também não precisa ficar pessimista achando que tua hora nunca vai chegar. 2023 tá logo aí, o cenário do nosso país pode mudar completamente. É uma coisa que eu tenho muita esperança. Se mesmo assim, vendo esse vídeo, vendo a situação do país, tu sabe que tu consegue, que com teu salário dá, com o teu rendimento dá, eu tenho algumas dicas pra te dar agora. Isso também vale pra quem acha que não é o momento tão ideal agora, mas já quer começar a se preparar para futuramente, para quem sabe ano que vem. Vamos tirar um pouquinho o clima pesado, né? O clima de tensão aqui, o clima de problemas, e vamos falar de um jeito mais leve agora. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é justamente calcular a porcentagem que vai ser a cesta básica e a média do aluguel. Quanto mais ou menos seria o valor que vocês pagariam no aluguel que vocês querem. Eu já fiz um vídeo dando algumas dicas de como encontrar imóvel. Sigam o passo a passo, vejam alguns imóveis, vejam mais ou menos a média ali dos aluguéis. Depois façam a conta para ver quantos por cento mais ou menos vai dar do salário de vocês. É bom ter isso bem estabelecido antes de sair de casa. Depois também vocês acrescentem gastos com cesta básica, gastos com lazer e qualidade de vida, para tu conseguir ter uma visão mais palpável, sabe, de todo o teu orçamento e de tudo que tu vai gastar quando tu estiver morando 100% sozinha. Feito isso, calculado mais ou menos qual seria teu gasto, eu digo mais ou menos porque realmente não dá pra gente calcular perfeitamente. Faz o seguinte, gente, cria uma reserva de emergência antes de sair de casa. Reserva de emergência é tu reservar um dinheiro que tu gasta o mês inteiro por alguns meses. Eu indico mais ou menos vocês terem o valor de 3 meses de gastos, incluindo aluguel e alimentação, inclusive. Porque vá que vocês fiquem desempregados, vá que vocês tenham algum problema, vocês sabem que vocês vão ter aquele dinheiro reservado por pelo menos 3 meses. Se restou alguma dúvida em relação a esse vídeo ou em relação à minha experiência ou às minhas decisões, a gente pode bater um papo também, conversar tanto aqui ou lá no meu Instagram, que é @Kintian. Eu espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido orientar vocês de maneira consciente. Se tu é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais vídeos sobre o assunto. Deixa um like no vídeo também e continua assistindo, porque eu tenho vários outros vídeos que podem te interessar sobre esse mesmo tema. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.